A intenção primeira aqui dessa coletiva é explicar um pouco a situação do Hospital Padre Colombo. Sendo um hospital filantrópico, ele tem as suas finalidades, né? Mas ao mesmo tempo a sua responsabilidade diante da comunidade que procura, necessita da saúde. E assim, o objetivo, na verdade, dessa coletiva partiu de uma provocação da própria comunidade, né, através da manifestação aí de forma muito intensa nas redes sociais, né, e na imprensa, trazendo informações para a sociedade e criando até um clima de tensão entre a própria sociedade e o Hospital Padre Colombo, sob a alegação de que estaria havendo mau atendimento no ambiente do hospital, né? Isso aí, internamente, em um primeiro momento, nós fizemos apurações, né? O próprio hospital, abriu procedimentos internos para verificar. Nós verificamos que, na realidade, da forma como chegou na imprensa, na forma como chegou nas redes sociais, não condiz inteiramente com a realidade, né? Então, o objetivo desta coletiva é exatamente trazer, aproximar, né, compartilhar com as pessoas, comunicar o que se apurou, né, e comunicar as dificuldades também que o hospital está enfrentando. Vocês sabem, a informação pública e notória, a perda de profissionais no ambiente do hospital em função da pandemia do Covid-19. Todos nós temos acompanhado a gravidade que é, né, a forma como as pessoas estão conduzindo isso externamente, e que isso tem uma consequência que atinge a todos nós, atinge a sociedade, atinge o cidadão que vai e que busca um hospital, que necessita de um atendimento médico, mas atinge também a própria instituição, os profissionais que estão lá. Isso aí a gente vê diariamente. Então nós vamos tentar aqui, nessa coletiva, abordar alguns desses aspectos, trazer alguns números, trazer o resultado de algumas apurações, as consequências disso internas para o hospital e a forma como nós somos atingidos por isso. No primeiro momento nós vamos abordar aqui alguns números, e aí depois nós vamos abrir para perguntas, para questionamentos, né? Tentar esclarecer aí, tentar trazer exatamente um pouquinho dessas informações que nós temos, para que não haja essa dissonância, né, de informação, para que não haja esse ruído de comunicação. Então vamos tentar aqui exatamente trazer um pouco disso tudo que está acontecendo, tá? Então, por hora, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou a Maria de Jesus Marinho, eu sou a atual diretora do Hospital Padre Colombo. Eu estou lá há 50 dias, né? Mas é isso que o doutor Adson falou. Nós estamos lá, o Hospital Padre Colombo, Diocese, todos juntos, para atender a comunidade, para fazer o melhor pela comunidade. Só que o momento que nós estamos vivendo, um momento atípico dessa pandemia, que nós ainda não entendemos, estamos lutando para entender como é que funciona. Então muitas coisas devem que ser mudadas, foi ter adaptações, para poder a gente atender o maior número de pessoas. Sabemos que hoje o Hospital Padre Colombo, ele se transformou em um hospital geral, atende todas as demandas, inclusive a própria Covid, né, com as nossas grávidas. Mas, em nenhum momento, a gente está deixando de atender, se negando a atender. Pelo contrário, tudo que nós estamos fazendo, buscando, é para atender, para dar melhores condições, no atendimento. Existem alguns casos, nossos funcionários também, nossos colaboradores, eles também eles sentem muito, o medo do vírus, uma tensão, tudo isso envolve o psicológico deles, né? Então a gente está vivendo essa situação, mas em nenhum momento a gente está deixando de atender, de querer atender os nossos pacientes, as nossas grávidas, todos estão bem-vindos lá. Enfrentamos dificuldades, sim, temos dificuldades, mas nós procuramos fazer o melhor, certo? Então eu queria
Antes do Dr. Alberto explicar um pouquinho este fenômeno das grávidas, e que é o lugar onde mais acontece esta tensão, mas também que desde o começo da pandemia, com a SEMSA, com a Secretaria Municipal de Saúde, nós decidimos juntos de deixar a Covid ocupar todo o espaço do Hospital Geoffrey Cohen, e nós íamos atender o resto. Só que, como acaba de dizer Dona Maria de Jesus, a diretora atual, apareceram muitas pessoas que vinham dos bairros já com a Covid. Então, tivemos que separar dentro do hospital, criar toda uma proteção, criando um clima que dificultou muito. Tivemos que colocar mais de 100 pessoas, além daquelas que normalmente trabalhavam conosco. Isso não cria um time já unido, cria um time que tem medo, um time que tem ritmos às vezes exagerados, uma tensão quando vão para casa, não querem mais nem estar com os parentes porque vêm do hospital. Enfim, criou-se uma dificuldade muito grande, e poder controlar todas estas mudanças, atendendo as pessoas, gera em quem vem com a pretensão de uma perfeição que ninguém tem, porém, justamente como o Dr. Adson disse, vamos apurar, e se tem queixas, a gente enfrenta isso, mas isso acontece quando tem pessoas humanas, aí estamos sempre embaixo da espada de Damocles, quem errar, aí a culpa de quem? É do Hospital Padre Colombo, então é do bispo. Então, eu acho, ou é do médico, não é verdade. Então, nós temos que olhar com muita clareza o que está acontecendo, e vocês sabem que trabalha na imprensa, joga uma afirmação, o mundo aumenta, inventa, exige, quer chegar lá. Tem também leis que dão apoio a quem, por exemplo, é marido e é pai, de participar a um parto, tem direito a isso, mas o Dr. Alberto vai explicar muito bem como é que funciona isso num contexto de Covid, em particular, aqui em Parintins. Então, a gente, depois de ter olhado esta nossa situação, senti necessidade de chamar o Dr. Adson, advogado, e de reunir a equipe que trabalha lá. Nesta semana mesmo nos encontramos, aliás, no fim de semana passada, e decidimos de fazer este encontro com a imprensa, porque é justo que todo mundo saiba a responsabilidade que nós temos e como estamos enfrentando isso. Por exemplo, o Dr. Alberto tem a mulher e os filhos, mas, graças a Deus, por muita atenção, não tem pegado a Covid. Nós perdemos o Dr. Renato, tivemos o Tanaka muito doente, se afastou, perdemos o Dr. Rodolfo, quer dizer, perdemos um enfermeiro aqui em Parintins. Então, existe um clima dentro do hospital de quem trabalha que é de tensão. Mas aí, se vem alguém com pretensões ou com acusações e vai na imprensa, eu acho que este momento é para ajudar os que estão nos escutando, que vão ouvir as nossas declarações, esclarecimentos, para ter a paciência de nos ajudar, porque é muito fácil acusar os operadores, mas se tivesse cada um de nós educado cada um deles, a irmã Maria de Jesus, quando eu cheguei aqui, já estava trabalhando no hospital há mais de 10 anos, ficou ainda mais 18, depois ficou 3 anos, esses últimos 3, e finalmente ela voltou para juntar, porque nós precisamos de pessoas que conheçam a história, conheçam a cidade, conheçam o interior, conheçam as responsabilidades que nós temos lá dentro. Estamos tentando de ver que tipo de trabalho durante e depois da pandemia o Padre Colombo pode fazer para a saúde em Parintins, de acordo com a Secretaria Municipal, de acordo com a Suzana. Amanhã mesmo vou num encontro lá em Manaus para me encontrar com o secretário de Saúde do Estado, porque o Padre Colombo, como eu disse, é
sem fins filantrópicos. A única razão que existe de existir este hospital é de servir a saúde de quem está aqui, da melhor forma possível. Só que passa através de pessoas humanas que podem, às vezes, exagerar, ou por cansaço, ou por... mas também gostaria muito que tivesse respeito pelo trabalho das pessoas que estão lá. Porque muitos, a maioria se dedicam com muito sacrifício, colocam toda a vida deles, a preparação, a profissionalidade deles a serviço, dentro dos nossos limites. Então eu gostaria muito que o Dr. Alberto ajudasse a entender esta situação, porque depois sempre vai em cima do bispo, mas depois vai em cima do médico, da enfermeira, da diretora lá. Então precisamos conversar com vocês e ajudar o povo a entender a nossa situação. Bom dia a todos, bom dia a todos da imprensa. Queria cumprimentar o Dom Juliano, presidente do hospital, da Diocese, a diretora do hospital, Maria de Jesus, agradecer a presença do nosso assessor jurídico, Dr. Adson. E eu acho que é importante, antes para iniciar, para contextualizar, reforçar essa situação que o Dom Juliano já citou. Então, no início da pandemia, a gente, uma das ideias que nós tivemos para o município, e eu acho que foi um ponto importante para que a gente conseguisse passar pela pandemia de forma mais tranquila, foi separar o atendimento das 2 unidades hospitalares de Parintins. Então, assim, a gente historicamente tem 4 décadas aí, pelo menos, Parintins tem 2 unidades hospitalares, e esses 2 hospitais atendiam até então pediatria, clínica médica, cirurgia, obstetrícia. Então funcionavam como hospitais gerais e como as maternidades do município, né? Todo município do interior, o hospital é maternidade e, de maneira geral, o maior fluxo que tem nas unidades hospitalares do interior do estado são as demandas para parto, né? Parto tanto natural quanto cesariano. Aconteceu que no início da pandemia o Hospital Padre Colombo ficou designado para fazer o atendimento de Hospital Geral e Maternidade, e o Hospital Geofricoense destinou ao atendimento de coronavírus. Final do mês de maio, junho, provavelmente nós passamos pelo pico da pandemia, que nós tivemos até então, onde houve o maior número de internações do Hospital Geofricoense, com mais de 60 casos internados, né, o maior número de infectados por dia. E acho que aquele momento foi o momento mais tenso. A gente tinha médicos afastados. Eu estava afastado do Hospital Padre Colombo nesse período por ter assumido temporariamente a direção clínica do Geofricoense, na ausência do Dr. Tanaka. Então isso acaba mexendo, todas as situações acabam mexendo estruturalmente no funcionamento da unidade. Cria-se algumas tensões, algumas coisas que o Dom Juliano falou não são perfeitas. A gente está sujeito a deslizes em algum momento e a não agradar a todos. E a coisa acabou criando uma certa tensão entre sociedade e o hospital por um fato que houve no hospital. Então, a gente recebeu toda a demanda de grávidas do hospital, do município, né? E isso inclui municípios ao redor de Parintins, né? Como tanto do Amazonas, como Boa Vista do Ramos, Nemundá, Barreirinha, bem como o oeste do Pará nos sufoca um pouco com suas demandas, como Juruti, Faro, Terra Santa, acabam usando o nosso sistema de saúde para suprir suas carências. Nesse momento de pandemia, todas as instituições ficaram pequenas. Um hospital que dividia todo o seu fluxo com o Hospital Geofricoense teve que absorver toda a demanda de um município. A nossa demanda de obstetrícia, para vocês terem uma ideia, nos meses de maio, junho e julho, ela dobrou. Então o número de partos normais aumentou 100%, o número de cesarianas aumentou 100%. Junto com isso, a gente tinha uma situação extremamente nova, que na verdade o mundo não nos apresentava. Nós fomos o primeiro país subdesenvolvido exposto ao coronavírus de forma
massiva. A primeira região do Brasil, que talvez o nosso município tenha sido um dos que foi acometido inicialmente com toda essa intensidade, né? Eu acho que o município de Parintins, Manacapuru e Itacoatiara foram os municípios do interior que tiveram o primeiro pico. Provavelmente por isso nós já tivemos uma melhora, diferente do que ainda está acontecendo no restante do Brasil. E a gente vivenciou uma série de surpresas. Cada semana a gente tinha uma novidade. Em um determinado momento, em abril, nós nos deparamos com a situação de gestantes com coronavírus. Então, isso o mundo não nos apresentava, porque a China tem uma natalidade baixa, a Europa tem uma natalidade baixa, e era algo novo, era algo do Brasil, principalmente das regiões norte e nordeste. Nós tivemos que mudar todo o funcionamento de um hospital que tinha se preparado para receber uma demanda dobrada. Nós desativamos o setor de pediatria do hospital e no setor de pediatria nós tivemos que improvisar, criar ambientes para que a gente recebesse gestantes infectadas por coronavírus. E assim, a gente imaginava que ia ter 2, 3 gestantes, né, infectadas. Nós temos em média 100 a 120 partos normais por mês no hospital e a gente imaginava assim, vai ter 2, 3 gestantes por dia. Isso aí a gente dá conta. 2, 3 semanas a gente tinha 10 gestantes internadas nesse ambiente. Então, por sorte, gestantes com poucos sintomas, mas são gestantes que estão transmitindo a doença e que criam uma série de dificuldades de trabalho. Primeiro ponto, assim, um ponto que tem sido reclamado muito na mídia, eu não sou muito ligado às redes sociais, mas eu já vi os relatos, é a falta do acompanhante. Eu não podia autorizar, naquele momento, ter uma gestante infectada por coronavírus com a mãe dela sem coronavírus do lado, acompanhando a paciente. Então, isso aí, assim, a primeira coisa, foi suspenso em todos os hospitais do mundo, acompanhantes. Nós não poderíamos ter acompanhantes junto com pacientes infectados por coronavírus. Mas então por que não se liberou acompanhantes para os pacientes de parto normal sem infecção? A gente tentou restringir e impedir a entrada no hospital de todas as formas do vírus. O que nós não gostaríamos que pessoas que estão internadas no hospital, doentes por outra patologia, viessem a contrair o vírus dentro do hospital. E de onde veio o vírus? Vem de pessoas contaminadas. A hora que eu coloco uma acompanhante de uma gestante dentro de uma maternidade com outras pessoas não contaminadas e eu não tenho, infelizmente, como testar 3, 4 pessoas de uma família para colocar dentro do hospital, eu estou arriscando a vida de outras gestantes e de recém-nascidos que estão extremamente vulneráveis a um vírus letal. Então, foram situações duras que nós tivemos que tomar, restringir visitas, restringir acompanhantes e que acabaram criando uma tensão. É complicado. Um marido que está fora, uma mãe que está fora e não está vendo sua filha, no momento de ter o seu parto, cria uma situação de extrema tensão, de estresse. A gente compreende, mas também gostaríamos que a sociedade entendesse o porquê de algumas medidas foram adotadas. Nós não tínhamos tempo viável para nada, para consultas, para explicações. Era assim, hoje aconteceu uma coisa, amanhã eu preciso de solução. Uma noite chegou uma gestante com 39 semanas infectada por coronavírus, no dia seguinte eu precisava criar um ambiente para que, se essa mulher entrasse em trabalho de parto, eu tivesse onde colocar de maneira segura para ela, para o filho e para os outros pacientes. Tá? Então, tudo isso a gente pensava sem parar, dia e noite. Acreditem que não está sendo fácil ainda, o retorno é tão difícil quanto o início. Eu acho que faz uns 5 meses que eu não fico um dia na minha casa, tentando solucionar problemas que nós não tínhamos um modelo pronto até então, que o mundo não sabia, que a gente não sabia como lidar, que a gente precisa criar alternativas para resolver.
Isso acabou gerando uma dinâmica de atendimento totalmente diferente. Nós trabalhávamos com uma sala de parto, que era onde nós recebíamos as gestantes. Lá nós tínhamos uma pessoa que avaliava. Dentro dessa dinâmica, eu precisei criar 3 ambientes diferentes. Uma para avaliar a paciente que chegava. Lá eu defini se ela tinha coronavírus ou não, para saber para que sala de parto ela iria. Então, nos gerou uma necessidade de profissionais enorme. Nós não temos disponibilidade de profissionais com essa qualificação do município suficiente, e junto com isso, o que acontecia mês de abril e maio principalmente? Todo dia eu recebia 1, 2, 3 atestados de funcionários infectados por coronavírus. Né? Então, essa era a realidade, esse é o cenário, é isso que talvez quem está de fora não participou e não percebeu o quanto foi difícil lidar com todas essas situações. Isso, como o Dr. Juliano explicou, cria tensão na equipe. Assim. As pessoas lidam com essa situação de forma diferente. Nem todo mundo consegue ter a tranquilidade, consegue ter equilíbrio para, no momento em que você pode também se infectar, levar para sua família, levar para sua mãe, levar para sua esposa, levar para os seus filhos, consegue estar 100%. Isso é individual. Né? Acho que nós temos muitos profissionais que, eu brinco, que surfaram a onda do Covid, levaram a coisa na boa e que tiveram esse equilíbrio, mas nem todo mundo reage da mesma forma. Eu acho que isso é compreensível. Nós tivemos no outro hospital funcionários que precisaram, para retornar ao trabalho, fazer tratamento psicológico. Isso não é nosso, isso é do mundo. Né? Então são situações que nós vivenciamos, que eu acho que são importantes a gente expor aqui. Em relação a uma série de situações, o hospital, de forma alguma, e a direção pactua com qualquer tipo de violência contra pacientes, contra gestantes, sobretudo, né, que são duas vidas envolvidas, e a gente insiste no combate, na conversa, no diálogo, tanto da nossa parte, da direção geral, de gerência de enfermagem, para que a gente trabalhe da forma mais correta e mais, assim, que leve o melhor acolhimento, o melhor atendimento aos nossos pacientes. Mas, em uma situação de pandemia, nós estivemos extremamente sobrecarregados e estrangulados com essa situação da obstetrícia. Junto com isso, nós temos um espaço físico limitado no nosso preparo. Existe um questionamento, enfim, em relação aos acompanhantes do sexo masculino. Hoje nós não temos um espaço físico adequado para receber um acompanhante do sexo masculino, porque fica a mais de uma gestante, e isso ia expor uma gestante à presença de um outro homem, então a gente não tem ainda no hospital um ambiente adequado para isso. A gente acha por bem deixar um acompanhante do sexo feminino. Já está liberado os acompanhantes agora do sexo feminino na obstetrícia de parto não relacionada à infecção por coronavírus. Na parte de infecção por coronavírus, a gente está como medida para diminuir esse estresse, essa tensão, a gente tem paramentado todo o pai, oferecido EPI para que ele veja o filho e acabe diminuindo esse momento de estresse. Falhou alguma coisa aqui que ia na sequência? Então, assim, a gente tem tentado de todas as formas de diminuir essa tensão, mas, por outro lado, depois dessas situações, a população os nossos usuários, muitas vezes têm vindo com uma agressividade muito grande para os nossos funcionários. E isso acaba gerando perda para os dois lados. Né? No momento que eu já chego tratando, desacatando o funcionário, acaba ficando mais difícil de procurar. Então a gente pede da população um pouco de paciência, de compreensão em relação ao que vem acontecendo. Não é uma escolha, não é por negligência de ninguém que a coisa está ocorrendo dessa forma, mas por uma situação atípica mundial que nos levou a algumas situações diferentes. E a gente vem trabalhando para dirimir qualquer situação desse tipo. A gente pede que realmente nós sejamos comunicados, a gente
está aberto à crítica, assim, se houve falha, se houve algum tipo de situação que desagradou, a gente vai tentar corrigir. A gente só vai corrigir, na verdade, sabendo o que está acontecendo. Está no nosso projeto já criar uma ouvidoria externa do hospital, para que que haja um meio de comunicação do usuário conosco, né, para que não precise ir na rede social para se comunicar conosco, facilitar essas coisas. Então, a nossa batalha tem sido constante, no sentido de prestar o melhor atendimento possível, o melhor serviço possível, mas a gente precisa da compreensão da sociedade de que existe um outro lado e que a gente tem dificuldades por conta de tudo isso. Um outro ponto que acabou também, que acaba culminando com essas dificuldades das gestantes e que tem chegado à nossa mão, sem ser da nossa capacidade de resolução, é em relação aos pré-natais. Durante esse período de pandemia, no intuito de diminuir a contaminação, houve uma interrupção durante 2 ou 3 meses, eu não tenho agora de cabeça exatamente, das consultas pré-natais nos postos de saúde. Então, isso acabou gerando uma perda do acompanhamento daquelas pacientes, e essas pacientes chegaram um pouco mais complicadas no hospital. Mesmo diante disso, quando nós pegamos nossos números, eles são números bem aceitáveis, assim, em termos de óbitos fetais. Nós temos óbitos fetais muito aquém, muito abaixo do que é a recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana. Então, nós não temos tido problemas nesse sentido. De qualquer forma, a gente tem insistido nas melhorias nesse sentido também. Hoje nós tivemos a presença, na última quinzena, de uma neonatologista no município, que tem sido algo que nos dá uma tranquilidade maior para suporte nos recém-nascidos, porque nós já temos recém-nascidos em situação crítica num número muito elevado. Já se fala em UTI neonatal em Parintins justamente por causa disso. E a gente segue no combate de tudo isso. Parar um pouquinho para não se alongar muito, e aí fico aberto para qualquer questionamento. Então, essas pessoas que chegam para parir, que não são acompanhadas, não tem nenhuma atitude de colaboração direta com os funcionários e o que é exigido. Então, falta uma atitude de confiança deles em quem está lá. Tem aquele médico, aquela enfermeira, aquela parteira. Então, às vezes, vem assim com grosseria, dizendo: eu vou denunciar você, se você me tocar. Mas como? Pelo amor de Deus, uma parturiente tem que deixar que o médico, que a enfermeira, faça tudo aquilo que é necessário, certo? E dependendo da idade que ela tem, pode até, às vezes, ter um pequeno corte, depois um pequeno ponto para evitar prejuízo maior, enfim. É toda uma preparação que está faltando por causa desta pandemia, ou porque vem do interior, vem de outros lugares. Eu comuniquei que uma vez fui num desses municípios longe e disse: secretário de saúde, nesta semana chegaram 5 mulheres para parir lá em Parintins. E 4 estavam com o bebê morto no corpo. Não, mas era um médico que não prestava aqui, já mandamos embora. Pois é, mas depois quem cria toda esta fama terrível, fica o Hospital Padre Colombo de vir para parir, ele vem de longe. Então é um negócio sério. E os médicos, eu vejo que eles não se poupam, eles têm doação direta. Depois, é claro, que enfermeiros, etc., tem uns que se identificam com a profissão, outros que fazem isso, mas se é possível, tiram o corpo fora. Eu trabalhei 15 meses no hospital como técnico de enfermagem, temos horas bem para repousar, para chegar, nós enfermeiros, os médicos têm muito mais pressão, porque são diretamente aqueles que indicam a terapia e tudo mais. Porém, não todo mundo usa o tempo que está em casa. Temos gente que nós afastamos pela idade, pela idade de risco,
não estavam no hospital, pegaram o Covid lá fora, tomando uma cervejinha ou duas, ou indo numa festa. Então, tudo isso entra dentro do hospital e cria problemas. Então, só para completar esta nossa situação. Se tiver perguntas? Isso aqui, ó.